Olá, galera, ligada no canal História Conectada. Eu sou o professor Chico. Neste vídeo de hoje, nós iremos fazer um debate sobre a experiência do professor com as novas tecnologias em sala de aula no século XXI. Nós temos aqui a presença do professor Enilton, graduado em matemática, com habilitação em ciências biológicas. Contamos com a presença também da professora Núbia, graduada em História. E eu também sou graduado em História. Eu comecei a usar a tecnologia em sala de aula a partir de 2011. A tecnologia que eu me refiro não é o data show, o computador, certo? Outras ferramentas mais recentes. Eu comecei a utilizar bastante o blog. Como assim? Principalmente o início do ano, né? Principalmente no início do ano, quando o aluno não tinha o material de história, né? Aí o meu amigo Johannes fez o site para mim e eu postava os textos e ali mais ou menos 70% dos alunos conseguia imprimir esse texto. E eu juntava esses alunos com outros alunos que não tinham texto. E eu conseguia trabalhar a sala de aula desse formato. Em 2014, no 7º ano A e no 7º ano C da tarde, eu comecei a fazer o uso do celular em sala de aula com um planejamento mesmo organizado. De vez em quando o aluno utilizava o celular em sala de aula quando eu permitia. Mas planejado, organizado, projetado, foi em 2014. Né? Me lembro que foi bem perto daquela lei que botaram aquelas plaquinhas na escola ali, que não poderia usar celular na sala de aula, e eu já ia contra o verso com a lei. Né? Mas, ou seja, a lei não era usar o celular em sala de aula sem um planejamento pedagógico. Né? E o diretor aceitou a ideia, a coordenação da escola aceitou a ideia, e eu comecei a utilizar esse celular em sala de aula. Aliás, não foi só o celular, foi notebook, tablet. Nesse tempo tinha um tablet, era 2 alunos iam num tablet, os meninos trouxeram um roteador, não sei de onde, lá da casa deles lá, e eu sei que deu certo. Em 2014, né? E nesse momento eu comecei a pegar a teoria da história, como dizer assim, o ser humano, ele é influenciado pelo meio que ele vive, certo? Pelo momento, pelo tempo histórico dele que ele vive. Rapaz, e nesse dia, se passasse uma mosca, um mosquito dentro da sala de aula, tu ouvia o batido das asas do mosquito, ou da mosca. Todo mundo concentrado, discutia ali. Aí qual o segredo também? Não vou dizer que o cara vai fiscalizar 100%, que isso é impossível, né? Mas qual é o esquema que eu utilizo bastante? Eu sempre pego aquele aluno de confiança, 2 ou 3 alunos, e coloco ele para fiscalizar os outros alunos. Que a regra é o seguinte, se o cara saiu daquele termo da história ali, do tema da história, do tema da aula, para entre outras redes sociais, ele vai pegar uma punição e talvez ele nunca mais naquele ano use o celular na minha aula. Né? Eu sou bem criterioso sobre isso aí. Certo? Em 2016, e mais ou menos, eu comecei a fazer o grupo do WhatsApp em sala de aula. Por que o grupo de WhatsApp na sala de aula? Porque o WhatsApp, para mim, é importante, porque eu só tenho 2 aulas por semana de história. E se eu tenho uma aula na segunda-feira e na sexta, e o menino perdeu a aula da sexta, ele vai demorar muito tempo para poder
saber o que aconteceu em sala de aula, né? Aí eu tenho um WhatsApp, eu passo a atividade, posto no grupo dos alunos e também posto no grupo dos pais. Nesse formato, resolveu um pouco, mais ou menos 20% da questão das atividades, de informação sobre a atividade, sobre avaliação, né? Então, eu utilizo o WhatsApp nesse formato também desde 2016, né? Eu tinha um celularzinho Pebinha, né? Todo mundo lembra que era o dinossauro. E eu coloquei o WhatsApp para mim. Primeiro o WhatsApp meu foi no notebook, né? Notebook, né? Foi no notebook. Acho que o Nito lembra disso aí. Lembro O sim. primeirinho foi no notebook. Então a Camila, o Chico tem WhatsApp, o Chico tem WhatsApp. Eu disse, não, mas isso aqui não vou ficar fofocando na minha vida de ninguém. Né? Porque sempre uso a tecnologia de acordo com a minha necessidade. Nesse mesmo período de 2016, comprei uma câmera Canon T5, né? Eu mesmo faço os vídeos das minhas aulas quando eu preciso. Essas aulas sempre utilizei como revisão de matéria, de conteúdo. Às vezes não dá tempo eu revisar o conteúdo para a prova, eu aproveito a revisão da aula ali e já lanço no canal do YouTube para os alunos. Em 2019 não fiz mais isso, mas até 2018 eu fiz muito isso aí. E hoje, nessa quarentena, né? Estou projetado aí com algumas aulas gravadas já. Nessa semana que vem eu vou gravar uma aula sobre o feudalismo. Estou preparando uma aula sobre o feudalismo. Vai ser 3 blocos dessa aula. Eu vou dividir ela em 3 partes. E estou trabalhando agora com a ferramenta Zoom, que nós estamos fazendo essa videoconferência aqui, né? E tem agora a sala de aula, o Google Sala, que a gente já tinha falado em 2019 com o Claudemir, né? Claudemir na formação que a gente fez na Adreia. Aquela formação que a gente fez lá, Isso, ele falou para nós, só que eu não tinha utilizado naquele período. E hoje eu estou utilizando, tem 7 salas de aula no Google Sala. Só estou esperando as aulas começar para a gente colocar para funcionar. Outra questão que é interessante, professor, mas é muito lindo, muito bacana que você falou isso aí, maravilhoso. Mas não podemos esquecer também, pessoal, as questões, as dificuldades para a gente fazer esse trabalho, né? Às vezes o aluno tem um celular em casa, o pai. Mas esse ano, como a escola tem a internet da escola melhorou bastante, né? Até eu e o Anilton criou uma rede, não sei se para os outros professores. Eu sei, o Marrom e o Anilton, que a gente trabalhou já esse mês de março, fevereiro e março, trabalhamos nesse trabalho. É uma rede separada das outras redes de internet. E a gente utilizou bastante na sala de aula a pesquisa, né? Eu em História, em Matemática, ou em Ciência, com as turmas. Qual é a dificuldade maior que eu vejo? A questão do aparelho, né? Mas ainda, minhas turmas de 6º ano, 7º ano, a turma que tem mais dificuldade é a turma do 6º ano B e 6º ano D, né? Mas mesmo assim, a gente dividiu dois alunos por celular, né? Quem sabe, tem que ter a quantidade de aparelho é mais ou menos 50%. Se tiver menos de 50%, não tem que fazer a aula digital. Que a gente chama essa aula desse jeito. Então, eles conseguem ali, às vezes a coordenação eu empresto dela ali, eu empresto meu notebook, cabe 3 pessoas no notebook. Mas a gente consegue inserir todo mundo. Até os alunos especiais, a gente consegue fazer alguma coisa ali para inserir eles. Tem dificuldade? Tem. Mas ao longo do tempo a gente vai trabalhando isso aí. Beleza? Agora eu vou deixar para os outros aí, senão falam um minuto tudinho. Chico, vou falar um pouquinho, depois a Cláudia fala lá. Minha experiência usando ferramentas tecnológicas em sala de aula não é tão vasta quanto a tua, não, né? Eu sou mais iniciante. Para ser sincero, agora que eu estou começando a engatear. E as ferramentas que eu uso, ferramentas pedagógicas, é mais dentro da sala de aula. Tá? Eu ainda não utilizei como tipo aula extra, né, como atividade extra para o aluno fazer em casa. Eu faço muito isso aí. Não, ainda não fiz, ainda não. Tá? Porque ainda não senti a necessidade. Tá? Talvez daqui para frente a gente possa fazer. Né? Estou me preparando para isso, mas até agora não. O que eu uso mais é como uma ferramenta pedagógica, com os alunos ali presentes, mas, por outro lado, a gente percebe também um grande entrave o uso de tecnologia, né?
pelo menos com as turmas que eu trabalho, né? É a questão dos alunos não ter acesso ao aparelho, ao celular, não é? O Chico dá sorte que das salas que ele trabalha, quase todos têm, né? Do sexto ao nono ano. Eu Eu trabalho tenho com turma também. a minha Pode falar. dificuldade esse ano mais foi o do sexto B e sexto D, né? Mas eu consegui ainda contornar a situação lá. Pois é, já esse ano, fazendo atividade online, né, dentro do Kahoot, né? E a gente marca com antecedência, avisa para os alunos, mas sempre acontece, no dia da atividade, né? Ah, eu esqueci o celular. Ah, meu pai não me deixou trazer. Sempre essas desculpas, né? Por 2 ou 3 vezes eu tive que adiar, porque o número considerável de alunos, 5, 6, 7, né, não levava o celular. Tem esses entraves que a gente tem que considerar, né? Além do Kahoot, conhece o Kahoot, Cláudia? É Cláudia, é? Anúbia. Ou Núbia, desculpa, Anúbia. perdão. Anúbia. Tu conhece o Kahoot? Uma plataforma de game. Não. Já ouvi falar, mas nunca tive curiosidade de acessar, não. Mas já ouvi falar. Tá? É muito interessante para Oi? dinamizar as aulas. Tá? Você pode usar como atividade ou para inserir um novo conteúdo, ou para aprimorar um conteúdo passado, como revisão de conteúdo, ou como game. Tá? Eu uso muito. Antes eu levava as turmas para o laboratório, né? Porque lá tem um computador para cada aluno, então funcionava. Esse ano eu resolvi fazer em sala de aula com o celular dos alunos, mas já estou quase me arrependendo. Por essas questões que eu já falei anteriormente. É verdade. E esse ano a gente já participando daquele curso do Tô Ligado, né, Francisco? Acho que você Isso. deve participar também, não Não, sei. não participei não. Eu fui inscrito para a segunda Participou ainda não? fase. Não fui convidado. Não foi para minha área, Tá. não. Foi A só gente matemática, teve, português e ciências. teve acesso a algumas ferramentas que a gente já tinha ouvido falar, mas nunca tinha se ligado a utilizar, né? Principalmente as ferramentas dentro do Google, né? Tem muitas ferramentas que servem para usar em sala de aula, né? Um que a gente já usava como prova online, né, Francisco? Que era o Google Forms, né? O Google Formulário, né? Uhum. Que já tem uns 3 anos a gente usa no modelo, né? Desde 2017. É 2017. Isso. Tem também o Google Planilha, que eu não dei uma olhada, mas não utilizei ainda. E o que eu utilizei foi o Google Apresentação, tá? Que é muito interessante também para dinamizar um pouco as aulas, tornar as aulas um pouco diferenciadas, né? Sei. É uma ferramenta que substitui o slide, né? O PowerPoint, né? Do Windows, né? A diferença é que ela é online, né? À medida que o aluno vai fazendo, vai confeccionando, vai montando, vai ser enviado diretamente logo para o professor. Eu já fiz só com as turmas dos nonos anos. Com o sexto ano, até agora, só o Kahoot mesmo que eu fiz, levando para o laboratório. No oitavo, eu trabalhei o Kahoot e trabalhei também o Google Apresentação. Mas aí, a gente está aprendendo, tá nesse período de recesso, depois férias, e agora recesso novamente das aulas, né? Está suspenso. Está de Teve suspensão. muito tempo à toa aqui para pesquisar. Então a gente pesquisou, né? Como o Chico falou do Google Sala de Aula, né? A gente já tinha ouvido falar, mas não tinha pesquisado ainda. Então esse tempo agora que tivemos tempo de sobra, eu me propus a pesquisar, me inteirar a respeito e também preparei minhas aulas nele, né? Ou seja, daqui Vamos quando bem as aulas adiantado. retornarem, vai ser uma ferramenta a mais para trabalhar, tá? E é muito boa, E Nilton. serve também para, se caso as aulas não voltarem presencial, serve para isso também. Mas, contudo, a gente deve lembrar, né, que todos esses processos de aula online ou ferramentas que a gente tem disponível, né, ainda, eu acredito que ainda não temos ainda estrutura para ter aula online substituindo a aula presencial.
né? Ainda não temos estrutura, nem de plataforma, nem de aplicativo, nem tanto nós quanto professor, nem o sistema educacional, nem a escola, nem aluno, ainda nós não temos essa estrutura, né? O que é que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe. Muito bem, Certo. Núbia, ou Anúbia, né? É Anúbia? Anúbia. Tem um A antes. Ah, Anúbia. a história do teu nome deve Lembra ser do igual a história do meu, Anubis não, né? lá? Ah, tá. Não sei. Bem, olhando vocês dois dando depoimento aí, eu me senti assim, meio leiga. Vocês Não, estão normal, a gente está, usando todo mundo aqui é ferramentas leigo. assim, que não que eu não utilizo em sala de aula. Aí eu vou pegar um pouquinho da fala do Francisco, né? Que o homem é produto do meio, né? E no contexto que está inserido, eu não percebo que o público que eu lido na atualidade esteja preparado para lidar com essas ferramentas aí. Pelo menos Essas a questões maioria ainda, não né? esteja, né? Assim, eu trabalho na escola periférica, né, da cidade, mais periférica que, que outras, né? E aí eu vejo alguns entraves aí para estar utilizando isso em sala de aula. Mas, assim, na minha experiência em sala de aula, eu gosto de usar recursos midiáticos. Acho que em 2010, eu ainda não atuava em escolas na cidade, mas eu fiz um curso, né, aquele das TICs, né, eu achei interessante. E até criei um blog também, mas eu divulgava, né, outras coisas. E aí depois o blog acabou que morreu. Não alimentado morre, né? É, E aí foi interessante e eu sempre tive assim a minha visão aberta para aderir outros recursos que não sejam só o livro didático em sala de aula. Então, assim, no espero, contexto em que eu trabalho, quer falar alguma coisa? faz uma Eu pergunta. utilizo, eu, Não, pode continuar, estou terminando o pergunto, raciocínio, eu pergunto. Na no escola que tu trabalha, contexto, funciona um laboratório de nós não informática. temos laboratórios. Nós não É temos sério? laboratório. Nós, justamente, é sério. Então, vocês comentando aí, eu fico assim, imaginando, nossa, eles estão anos-luz na frente, né? Assim que eu cheguei lá em 2013, tinham alguns computadores, mas aí eles foram. Não tem laboratório, resumindo, não tem laboratório. Existe um lugar lá que seria para ter lab, não tem, acabou, não tem. A sala dos professores tem um ou dois computadores que funcionam às vezes, né? E aí, assim, o professor Isso. tem que levar o notebook. E, assim, lá teve um período assim que eu cheguei, tinha vários data shows. Eu sempre gostei de usar. É uma questão pessoal. Eu acho que a linguagem visual, ela chama muito a atenção e ela é bem atrativa e vale na comunicação, principalmente quem lida com disciplinas teóricas, né, e tidas como chatas pelos alunos, como história. Então, Torna mais usar essa dinâmico, coisa, né? isso, de trazer o visual para demonstrar, para exemplificar, isso muda radicalmente, né, a forma de alguns alunos verem a disciplina. Ajuda no entendimento, né? No entendimento do conteúdo. E eu, assim, eu sou aquela pessoa assim que eu me adapto à realidade. Então, eu uso aquilo que está dentro da realidade, aquilo que é possível, né? Então, assim, eu gosto de usar a questão de data show em sala de aula. A questão, eu achei interessante ele falar da questão do WhatsApp, né? Do grupo que tem pai. Eu tinha uma restrição em relação a ter WhatsApp, contato com alunos, porque já existiu N situações em que a gente tem medo de se expor, né? Tem medo de se expor. Então, agora eu sou mais aberta. E quem me ajudou a abrir essa visão foi ter participado da Olimpíada Nacional de História, né? A primeira vez que participei foi no ano passado, com um grupo pequeno também de alunos, foi mais uma questão de experimentação, eu queria entender como é que funciona. E assim, a Olimpíada, ela é eu não sei se vocês já participaram, participam. Já participei já no ano passado Participam? também. Uhum. Assim, eu achei muito interessante, eu acho muito interessante a forma como eles organizam, né, a estrutura da Olimpíada, e ela ajudou, de certa forma, a quebrar essa barreira de manter esse contato, né, esse contato com os alunos através da rede social e do WhatsApp.
Aí foi a partir daí, os meninos montaram grupos, eu comecei a interagir com alunos em WhatsApp, e hoje em dia eu faço essa interação mais no campo mais individual, eu não participo de grupos, né, de salas de aula, porque assim, é complicado, é uma situação muito complicada. Eu dou aula de texto ao 9º ano, mas assim, foi um instrumento que ajudou eu quebrar essa barreira, então acho que isso já foi um avanço, e hoje eu tenho a visão de ser aberta a participar, se necessário, né? E a gente vê que pelo atual contexto que a gente está vivendo, isso vai ser um dos caminhos, né? Principalmente o público que a gente atende. O recurso mais próximo para eles é a questão do WhatsApp, né? O que mais está falando? E assim, eu utilizo mais esses recursos. Incentivo os alunos a pesquisarem, né? A seguir páginas, o Facebook tem muitas páginas interessantes de história, inclusive eu sigo também, às vezes compartilho publicações. Sugiro, né, para que os alunos sigam, aproveitar conteúdo, porque todo mundo a questão da massificação aí dessas redes sociais, né, as pessoas não sabem filtrar o que tem de bom. E aí, mas tem um lado bom. E aí eu peço que os alunos sigam. Às vezes eu colho conteúdo também, né? Levo para a sala de aula e tento dinamizar e usando dessa forma. Eu gosto também uma coisa que assim, desde que eu comecei a atuar nas escolas na cidade, né? Porque antes eu fui professora em escola indígena, né? Eu trabalhava com educação indígena e migrei para a educação na cidade. São dois polos totalmente distintos. E aí eu gosto muito da questão de citar filme, de usar filme na sala de aula também. Isso ajuda muito, inclusive, lá no PPP da escola, a gente incluiu uma ação que é cinema e história, então precisa, né, de usar recursos midiáticos, né, data show, levar filme para a sala de aula, e numa tentativa de desenvolver uma atividade que inclua todo mundo, né, porque não adianta assim, eu penso que não adianta eu querer colocar várias coisas, buscar vários recursos, e na verdade eu não estou incluindo, eu estou excluindo. Então, é uma forma de incluir, às vezes o aluno, a gente tem a realidade de aluno que nunca parou para assistir um filme, uma produção cinematográfica de uma qualidade melhor. Então, eu, como professora, me vejo nessa obrigação de demonstrar, né? De mostrar para eles, ó, tem esse caminho. Às vezes uma música, né? Levar uma música para a sala de aula, às vezes um videoclipe, né? Ajuda a fazer essa exploração e utilizando sempre o recurso que eu mais utilizo é o computador, a internet e o data show, né? Já percebi que muitos alunos têm acesso ao telefone, mas a maioria não tem. E aí eu já desenvolvi atividades quando eu senti a necessidade, mas aí entra uma outra questão de trabalhar coletivamente, trabalho em grupo, né? Aí eles conseguem fazer, mas não é rotina, eu não uso isso como rotina, porque até mesmo não dá. A gente satura, no trabalho não tem como ser 100% sempre, né? Então, assim, já experimentei essa questão de usar, como tem poucos na sala, então, bora reunir de 3, de 4, né? Uso também meu computador em sala de aula quando está funcionando, eu empresto os alunos. Então, faz essa coisa e vou levando. Eu acredito que, assim, eu sou uma das professoras que mais usa e briga por implementação de recursos, né, na escola em relação às tecnologias, né? E é o caminho, dentro desse contexto, é o caminho. Eu fico, de vez em quando, eu me pego analisando como é que eu vou fazer essa adaptação brusca que a gente vai precisar fazer a partir de agora, né? Inclusive, eu penso que muitos vão se excluir, muitos professores vão estar excluídos também. Verdade, tem desse lado também. Né? Não são só os alunos, tem muitos professores que assim, estão aquém. Eu mesmo sou uma das que está aquém, porque muitos recursos eu não domino. Eu comecei a participar de um grupo, depois da quarentena aí, eu estou participando de um grupo de professores de história, né? Tem gente do Brasil inteiro. E lá tem muitos, assim, vocês foram falando alguns, eu fui fazendo o link, né? Que eu já vi eles apresentando isso dentro do grupo. E tem gente que já
tem plataforma que tem conteúdo, eles dão toda essa instrução, assim, eu digo, meu Deus, como eu tô atrasada em relação a isso. Mas, assim, eu quero me adaptar, porque... Até porque eu também tenho 2 filhos, né? E aí a gente tem essa necessidade de se atualizar né, pela profissão e pela educação dos próprios filhos também. E aí é isso, eu acho. Tá? O que a gente precisava mesmo desses quadros digital, dessas lousas digital, tipo daquele do Fantástico, o caboclo mexe com a mão aqui, puxa para cá, puxa para ali, né? Clica aqui. Puxa o mapa aqui. Traz a Grécia Parecido, aqui para mim. parecido com aquela tela aqui do... Vocês já assistiram Os Vingadores, né? Do Homem de Ferro, né? Do Jarvis, que puxa aqui, aí puxa para cá, monta aqui. A gente tinha que estar nessa era aqui, né? Porque o mundo está nisso aí. E aí, Chicão? Tranquilo. Eu tenho uma observação sobre o WhatsApp. É o seguinte. O WhatsApp, eu sou muito criterioso no meu grupo. Durante 4 anos, eu acho que eu tive 2 situações mais complexas para resolver. Certo? Uma foi no ano passado e uma foi, acho que 2016, 17, mais ou menos. Mas até agora, todos os grupos têm uma regra, acho que são 10 regras. E tanto para o pai como para o filho, eu pego o mesmo pesado mesmo. Depende da situação. Essas regras contigo. Depende da situação, eu digo assim, olha, pai, infelizmente esse conteúdo não condiz com o grupo, né? Ou seja, que o grupo lá não é para debater futebol, religião, política, é para debater alguma coisa da educação, né? Então também não é um grupo que também usa muito, assim, não enche a memória do teu celular, porque ele só usa naquele momento certo, aquele mais período de avaliação, de notas, usa assim. E não é para debater a questão de situação de disciplina de aluno. É bem claro lá no grupo. É relacionado ao conteúdo da disciplina mesmo, de história. E agora eu trabalho no projeto de vida também, né? Em algumas turmas. E quando também era ensino religioso. Mas ensino religioso há muito tempo não tem mais notas, né? E outra observação aqui que eu faço para nós aqui é o seguinte, que a tecnologia, muitas vezes, a gente vê o discurso, passa a entender que essa tecnologia vai resolver os problemas da educação, né? A tecnologia, ela vai para auxiliar o professor, é um recurso. É um recurso. Mas se o aluno não estudar, por exemplo, eu gravei um vídeo agora sobre avaliação online, né? E é uma excelente ferramenta para você mostrar, foi de 29 minutos o vídeo, que eu mostrei passo a passo, tudo certinho. Porque eu olhei vários vídeos, não tem muito vídeos. E os caras explicam numa velocidade enorme para você entender. E se eu pego que tem dificuldade para lidar com as ferramentas, se eu não esmiuçar aqueles temas ali, aqueles nomes ali, aquelas ferramentas ali, aquelas abas, ele vai ter dificuldade para lidar. E o cara, a primeira vez, já, não entendo nada, aí já bem rápido. Ou seja, mas quando eu pergunto na sala de aula, vocês vão querer a prova online, no laboratório ou no papel? Todo mundo levanta e quer no laboratório. Aí eu digo, olha, mas no laboratório, vocês vão ter que estudar do mesmo jeito que vai fazer a prova tradicional, certo? Mas eu sempre uso atividade, tudo assim, porque o curso de história é muito grande e é poucas aulas. Quando tinha 3 aulas por semana, era assim, uma aula na semana era leitura, outra aula na semana era debate, a outra aula minha na semana era explicação. Hoje você não faz mais isso. Eu há muito tempo fiz seminário em sala de aula, porque não dá tempo, né? Às vezes no ano eu fazia o seminário ainda, que já tinha outra dinâmica mais rápida ali, conseguia fazer. Então, em relação aos meus colegas, que eu dou a dica, é o seguinte. O ciclo está fechando, certo? Esse dia aqui de quarentena aqui em casa, quase não fui no centro, mas pesquisando, eu comento muito com o Enildo, com o Johannes, né? Com o Claudemir, que é o nosso parceiro da Adrea, né? Um cara que sabe muito de tecnologia, hein? Né? Na educação. Muito. Certo? E a gente está aqui, Nilton, eu estou fazendo isso aqui, Nilton, isso aqui. Então, trocamos as ideias. Por quê? Porque nós estamos sentindo a necessidade desse nova geração do século XXI, né?
Outro detalhe que eu chamo a atenção. O aluno nosso, ele não sabe lidar com a tecnologia. O povo está confundindo tecnologia com redes sociais, com Facebook. Né? Ele sabe redes sociais, sabe tudo, mas... Isso. Agora mesmo, quando você... Agora, esses dias, os últimos dias de aula que teve aí no mês de março, cara, o aluno chegava para mim e disse, digita aí o tema aí sobre pré-história. Aí, quando você digita o tema lá no navegador, aparecem os links, né? Ele dizia, professor, corre aqui. Vem aqui, professor. E agora? Disse, meu filho, você clicar bem aqui, ó. Aqui, eu digo assim, ei, para aí, presta atenção. Qual é a diferença do celular para o livro? Porque o livro, o conteúdo é dito só para todo aluno. O cara está na página 40, todo mundo está na página 40. O conteúdo é o mesmo. Quando eu pego o notebook, ou o celular, ou estou no laboratório, cada um vai abrir num site diferente, tem informação a mais, uma informação a menos, uma informação de outra interpretação da história, que ela não é ciência exata, e assim eu vou conseguindo ter recurso para me discutir o assunto. Por exemplo, quando eu vou elaborar uma aula de história, eu leio 5, 6 sites. Estou preparando uma material sobre história do feudalismo, eu já li mais de 10 sites, pesquisando o que é aquilo ali, o que é aquilo ali e tal. Ou seja, porque essa ferramenta da internet, ela te dá esse recurso. E eu também assisto aula de outros professores também, de história também, certo? Então, nós temos que ensinar, educar a nossos alunos a usar a tecnologia, porque eles não sabem. A tecnologia não é só mexer no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Não é isso aí. Isso aí são redes sociais. E eu já pesquisei naqueles Hangouts. Eu estou com esse Zoom aqui agora, para mim é das melhores ferramentas. Agora tem outra aqui que é muito bom também, Nilton. Deixa eu ver aqui, até baixei aqui. Ocam. É uma câmera para você gravar diz que é muito completo o programa. Meu computador não aceitou baixar ele. Gravar no PowerPoint. Gente, eu estou fazendo alguns estudos sobre o PowerPoint. O PowerPoint é um dos programas mais completos que existe. Muito mais completo que o Word para o professor. Você lá é capaz de você fazer um vídeo. A introdução do canal aí eu fiz pelo PowerPoint. Aquele vídeo todinho, não gravei nada. Com câmera nem nada. Fiz pelo PowerPoint. Ele gera o vídeo, eu baixei o vídeo, uni o áudio, né? E ele já faz um vídeo automaticamente. Já. Excelente. Já. Né? Mais de todas as ferramentas que nós citamos aqui, WhatsApp, Facebook e outras ferramentas, o mais completo para o professor em sala de aula é o Google Sala. Dos que já tive contato, o Google Sala mais completo. Certo? Mais completo mesmo. Pelo Google Sala, você pode elaborar uma avaliação online pelo Google Forms também. Certo? Ou você elabora separado, você pode elaborar separado, produzir essa avaliação separada e colocar o link no Google Sala. Certo? Nube, quiser falar, pode falar. Não, pode continuar aí. Francisco, deixa eu te perguntar. Quanto faz teus grupos de WhatsApp Pode falar. Com as turmas? Fala. Tu coloca os pais, algum pai no grupo? Nilton, eu antes colocava os pais, só que era muito extenso o grupo, né? Aí agora eu fiz o grupo dos pais e dos alunos. Né? Mas quando eu posto a informação num grupo, eu posto no outro. Por quê? Às vezes o aluno não vê, mas o pai vê. Certo? E assim, eu fiz esse ano diferente. Os outros anos colocava os pais e os alunos no grupo, mas ficava muito extenso. O grupo, muita pessoa. Aí esse ano eu fiz diferente. E esse grupo foi muito útil, esse período, cara. E quando tinha as informações da escola, eu já postava no grupo sobre o adiamento das aulas, sobre as férias, sobre a cesta básica, né? Também eu coloquei muito no grupo lá. Apesar que não deu tempo de pegar todos os alunos, né? Porque o mês de fevereiro foi bastante corrido, né? E quando a gente começou a se organizar todo o planejamento para começar o mês de março, aí teve a suspensão das aulas.
mas eu coloco os pais e os alunos separados. Mas e outra coisa, eu acho até muito os pais educados sobre isso aí, muitos pais muito conscientes sobre isso aí, o que vai colocar no grupo. Assim, eu vejo assim, tudo é um processo. Se você não começar, você não vai chegar no meio nem no fim, né? Assim, a minha situação que eu tenho é o seguinte, que eu não tenho medo de fazer. Não vou mentir. Se eu tenho uma ideia, meu amigo, chego no Sandro, na coordenadora, ó, minha ideia é essa, tal, tal. Quando eu vou chegar lá, já tenho que falar com os alunos já. Então, e praticamente, quase 100%, sempre eu tenho o apoio da coordenação e da direção da escola, né? Já faço para o projeto é esse aqui, o planejamento é esse aqui, tal, tal, tal. E sempre dá. Então, no meu ponto de vista, até agora está dando certo, certo? Mas deixando bem claro para eles as regras. Que nós, muitas vezes, a nossa sociedade, ela não é educada também a respeitar as normas e regras também, né? Nós temos que entender isso aí. E nós, como educadores, temos esse papel. O cara fingiu a regra bem aqui de novo. Eu tiro ele de uma semana, 2 semanas. Aí ele vai pedir, professor, eu quero ver de novo. Professor, eu quero voltar. Se ele não vir pedir, eu não vou botar ele mais, não. Não coloco mais. Aí ele, não, professor, desculpa aí e tal. Aí ele volta de novo. Aí, às vezes, ele conserta, né? Mas são poucos alunos que eu pego ele no, assim... Então, eles são muito bons para fingir também. Tem que ser muito esperto também, que eu sou meio olho de águia, né? Chico. Um dia eu peguei o aluno... É trabalhoso demais. Eu peguei o aluno... Quando ele movimentou o dedinho dele lá, eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Quando eu fui chegando perto, ele mexeu rápido no celular e disse, passa o aqui, bora conversar. Ele tem que abrir o jogo, né? Então, mas são esses desafios. Tem moral, Chico, em sala de aula. A Nubis, tu vê o Chicão em sala de aula. Nada, a gente passa na porta, parece que não tem ninguém lá dentro da sala. Aí, mas são esses desafios. É diferente da sala que eu dou aula. É menino pulando, correndo, apregado no ventilador. Mas esses desafios que vocês colocaram aí, eu tomei em conta também, né? Que nem eu falei no início da fala, não é todo um discurso bonito, tem a dificuldade. Só que assim, dificilmente eu vou adiar uma aula por causa que o aluno, a maioria das vezes eles trazem, né? E sempre tem um aluno ali que consegue minimizar, que assim, às vezes um por celular não é bom. O certo seria cada um celular, mas já usa. Porque um celular tem celular do tamanho de um tablet hoje, né? Mas agora 3 eu não aceito já. 3. Notebook eu aceito. Coloco aqui do lado aqui e outro no meio na minha mesa, lá, e eu já aceito notebook. O tablet é 2 também. Agora, se não der de fazer isso aí, pelo menos 50%, não tem aula digital, que a gente chama lá de aula digital. Certo? Pode falar algum de vocês aí. Eu ia falar se a questão assim de criar grupo de WhatsApp. Primeiro, eu acho muito trabalhoso. Não, Enilton, qual é a estratégia? Pega o chat trabalhoso, custoso, é grupo demais para você ter, para alimentar. A minha ideia é o seguinte, né? Assim, a minha ideia, que vai dar mais trabalho, claro que vai dar mais trabalho, mas eu vou manter de agora por diante ativo o Google Sala de Aula. É uma ideia boa. Tá? Só que para isso é preciso que cada aluno tenha o seu Gmail. Né? O trabalho vai ser isso aí. Eles vão criar o Gmail e enviar para eles entram pelo código, né? Eles vão entrar pelo código. Mas se tiver o Gmail, né? Não. Você não precisa. Para entrar pelo código, você está preciso ter acesso pelo WhatsApp ou pelo Facebook, alguma coisa. Mas eles têm que ter o Gmail, que eles têm que baixar o aplicativo do celular deles. Mas se já tiver o Gmail, você já pode enviar pelo e-mail dele direto. Não, moço, não dá de trabalho, não. Você manda o aluno baixar o aplicativo do celular. Aí ele já entra pelo Gmail dele já, pronto. Pois porque a maioria... Quase todos essas pessoas mais jovens não tem Gmail. Não tem, moço. Estou falando assim, as pessoas... Não tem. Tem nada, cara. Tá doido? Nem e-mail não tem. Pode perguntar numa sala de aula. Por isso se 25% trabalho, formiguinha. Trabalho difícil. Se 25% tem Gmail. É isso exatamente. Em vez de eu fazer grupo de WhatsApp... Eles têm Facebook, rapaz. Mas não precisa. Lá o Facebook é um Hotmail, pronto, mas eles usam. Certo. Eu mesmo, careca, velho, já
Fui começar a usar Gmail. Tem uns 2 anos de usar esses aplicativos. Eu comecei a usar o Comecei a usar e-mail há quando? muito tempo. Eu Sabe já usava quando? para celular. Não. Usava para celular. Mas assim, usava uma vez, criava uma conta, passava um ano sem usar. Quando precisava novamente, não lembrava E a mais. senha? Aí perdia a senha, fazia um outro. Aí só no outro ano, quando perdia o celular, é a mesma coisa. Sempre assim. Agora, com esses aplicativos do Google, que exige muito o Gmail, né? A gente estava usando mais direto. Como eu estava dizendo, concluindo aqui, né? Então, eu vou criar, ver quais alunos que não têm O o Gmail. Gmail, Isso. pedir para eles criarem. Então, aqueles que não conseguiram, eu vou criar com eles na sala de aula. Né? Sim, é uma ótima ideia. Para mim ficar usando só o Google Sala de Aula. Não, dá de usar. Eu não vou Tranquilo. fazer grupo de WhatsApp, não. Não vou fazer grupo de WhatsApp, Eu não. Eu sou tenho medo. tranquilo. Sou medroso. Eu sou Não, tranquilo não, nisso tu aí. é um caboclo tranquilo. Tu já usa há muito tempo. Eu Às sei, vezes tu o já que dá usa. certo para um já para outro não dá, né? Então, É a vez... Bom, pessoal, agora iremos finalizar a primeira parte do vídeo. Já já retornaremos com a parte final, que é a parte 2. Olá, galera! Estamos de volta com a segunda parte deste debate sobre a experiência do professor em sala de aula com as tecnologias do século XXI. Vamos retornar com a palavra à professora Anúbia. Eu gostaria de ressaltar aqui, né, que eu tinha uma visão, né, em relação à questão do uso do WhatsApp com os alunos, uma visão muito restrita, né, que de medo também, de, sei lá, de preconceito, e depois eu percebi, teve um dado momento que eu percebi que o WhatsApp era um recurso, né, era um vínculo de comunicação entre eu como professor e os alunos, e aí eu comecei a desconstruir um pouco isso, né, essa visão que eu tinha. E isso emergiu do momento, a partir do momento que a gente montou 2 equipes para participarem da Olimpíada de História, né, brasileira de História. E aí ela é totalmente online, digital, requer muito, né, o uso desses recursos. E os alunos, eles montaram um grupo de discussão relacionado à Olimpíada e me inseriram. Eu tive assim um impacto, mas eu vi que foi muito positivo. E a gente só tratava de assuntos pertinentes à questão da construção do conhecimento, né? Não tinha essas coisas de entretenimento, de brincadeiras, era uma coisa mesmo vinculada à construção educativa, né? E aí isso ajudou a romper essa barreira que eu tinha. Claro que eu não participo de grupos de alunos, mas assim, eu já tenho contatos individuais de alguns alunos e eu percebo que tem uns que eles têm a postura de procurar a gente como professora, procurar informações condizentes com o trabalho que a gente desenvolve, né? Questão de se orientar, perguntando sobre atividades ou sobre algumas eventualidades que vai acontecer na escola. Então, assim, eu percebi que isso é um recurso que realmente ajuda e desconstruir um pouco essa visão que eu tinha, né, de claro que ainda mantenho o pé um pouco atrás, mas é um caminho, sim, e é um desafio também, né, para os professores, a partir de então, tentar se apropriar, né, desse recurso aí para viabilizar melhor o trabalho. Eu queria fazer outra observação aqui, Enilton e Anúbia. Em relação a citei na aula passada, ou no vídeo passado, em relação ao Google Forms, né? Que eu fiz um outro vídeo nesse mesmo canal
né? E muitos colegas estão chegando para mim e vendo que a ideia é legal, né? Só que onde que está a preocupação deles? É na questão do recurso, né? As escolas, muitas vezes, não têm a estrutura tecnológica para realizar uma avaliação pelo Google Forms. Ou tem computador e não tem internet, ou tem internet e não tem computador, ou não tem os dois, né? Isso. São essas questões na maioria das escolas, né? E a questão é o seguinte, é interessante fazer uma avaliação sobre isso aí, é porque a questão desse trabalho aqui iria facilitar a vida de muitos professores. Como guiar todo o processo? O Enilton sabe, mas os outros não sabem muitas vezes. Você vai levar mais ou menos 2 horas para preparar uma avaliação, beleza? Mas só que teu trabalho praticamente está naquela elaborar a avaliação. Só na preparação, Depois de sair, meu amigo, o trabalho que você vai ter, só clicar lá para liberar a prova e fechar a prova de novo. Só isso. Porque tudo vai... Já sai corrigido, os nomes em ordem alfabética. Porque tudo o sistema vai fazer dali para frente. Respondeu, tem o segundo, a hora, a data e minutos que o cara enviou a prova, né? Ou seja, mas alguns colegas já entraram em contato comigo falando, Chico, mas aqui na minha escola não pode. E também eu disse, não, cara, passa para casa. Passa para casa. Olha quem tá aí, ó. Minha filha, Nuno. Isso aí, esse trocinho aí. Tudo bom? Bora participar. Aí, ela dizia o seguinte, ou seja, mas passa para casa, mas não é todo mundo que tem um celular também, né? Ou seja, ainda a nossa escola estadual modelo, com todas as situações que nós temos, mas nós temos essa tecnologia ainda que nos auxilia, nós temos esse momento de trabalhar, suporte, né? Esse suporte, esse recurso para a gente trabalhar em sala de aula. E às vezes a gente passa para o professor, para o aluno fazer em casa, e o pai chega à noite do trabalho e o filho faz. Né? Eu passei uma atividade outro dia, quer ver uma coisa, a questão do pai com o aluno, a comunicação? O pai mandava usar para mim e falava que o filho dele não podia fazer avaliação. Eu disse, pai, de quem é essa internet? É minha. Não, pai. Quando você chegar, você faz a avaliação quando 6 horas, 7 horas da noite, só me avisar que eu liberei a prova, a avaliação. Aí professor? Pai. Esse horário é uma forma de organização, que apesar deles fazerem em casa, mas cada hora tem um dia. O dia, por exemplo, sexto A, é no período da manhã, das 9 às 10h30, o horário de fazer essa avaliação. Eu tenho o controle deles todos. Se o cara fez a avaliação 11 horas, se não me comunicou, a nota não vale. Né? Mas, pelo outro lado, o pai conversa com a gente pelo grupo do WhatsApp e a gente agenda essa prova dele para outro dia e ele faz no horário que ele quiser, só me avisar, olha, libera a prova aí, que eu vou fazer a prova agora. Ou seja, o pai então isso aí também, os meninos e os colegas, é uma falta de comunicação entre o pai e o filho, né? E o pai, e essa internet? Mãe, essa internet que você estava falando comigo, de quem é? Minha, sim, mãe. Quando você chegar à noite do trabalho, seu filho faz a avaliação. Ou seja, isso resolveu toda a situação? Não. Mas aumentou em torno de 15% ou 20% das pessoas que usam essa interação para fazer essa atividade em casa também. Né? Ou seja, aí você percebe também já uma falha de comunicação entre a família. Né? Porque se eu tenho só um celular, será que hoje... Tem uns que dependem do celular para trabalhar. Mas tem exatamente outros não. Isso, Chico. Mas tem outros que não dependem do celular para trabalhar. Aí, mãe, você não pode deixar o celular hoje para o seu filho fazer a avaliação em casa? Posso, professor. Rapaz, não foi... Acho que foi mais ou menos 30, 40. Entre tudo, geral, né? Sexto e sétimo ano. Pode comentar aí. Foi esse ano ainda que tu fez isso? Foi, eu comecei a fazer a atividade esse ano já. Pessoal, vamos finalizar. Vai lá, professora. Você tem 3 minutos para falar ainda.
Eu? Uhum. É finalizando agora? É, Uhum. É? É. Não, só agradecer. Agradecer o convite, foi muito bom participar com vocês. Minha primeira experiência, né? E assim, aprendi muito, né? Vocês citaram vários recursos aí, várias coisas que alheia ao meu conhecimento, minha utilização. É porque o lugar onde eu trabalho restringe um pouco, porque tem laboratório, né? Uma série de coisas, de recursos que a gente não tem. Mas, assim, é bom porque a gente enxerga um caminho, né? Que a gente precisa se adaptar. Vai levar um tempo, né, para o corpo docente, para a própria estrutura educacional se adaptar, uma vez que eles não disponibilizam o que é necessário, né, para a gente trabalhar. Tanto é que a gente está vendo, escolas particulares estão caminhando aí com encaminhamentos de atividades, de uma rotina semi-normal, né, porque é eles verdade. estão buscando e estão tendo um certo recurso. E as públicas, elas estão estagnadas, né? Então, é um bom momento para a gente, para quem está na gestão, né? Perceber, se não perceber, agir em relação a isso, né? Que isso é necessário. A gente está percebendo a desigualdade, né? Que há através do sistema de ensino, que o público está. E aí foi muito bom participar da conversa com vocês e contribuiu como uma formação para mim, né? Uma vez que, como eu já Para nós, mencionei, né? né? Vocês Nós todos. coisas, Todos nós aprendemos aqui. eram coisas Também que gostaria de não eram agradecer, do, professor. né? Assim, que eu não tinha apropriado ainda. E é só isso. E boa noite e gratidão pelo Boa convite por noite. participar desse Nós momento. todos estamos aprendendo ainda, professora, né? Nós estamos engatinhando ainda nesses recursos ainda. Professor Francisco, valeu pelo convite, obrigado. Tá? Obrigado. Dias aí nós aprendemos bastante, né? Eu queria agradecer a todos vocês para dar força que esse canal, eu sempre tenho um canal de História é Vida, né? Isso é mais para aula, ele vai ser ativado agora de novo, né? E essa História Conectada para debater esses assuntos, né? Nós estou fazendo alguma escalazinha aí, essa espera de quarentena para me distrair também um pouco também. Outra nova experiência, né? Manter o contato com o colega de forma virtual. E eu só quero agradecer vocês e vocês terem entendido e aceitado a ideia, né? Tchau.